Olá, o Se Liga na UFG está no ar e o assunto de hoje é museu. Você vai descobrir que, longe de ser apenas um espaço para coisas antigas, eles são espaços para ensino, pesquisa e muito mais. Nesse episódio, você vai conhecer o Laboratório de Conservação do Museu Antropológico da UFG. Vai ficar por dentro de um projeto na área de arqueologia e muito mais. Não perca, o programa está apenas começando. Aprender sobre arqueologia pode ser uma experiência muito rica e divertida em diversos sentidos. E é isso que busca um projeto da UFG que você vai conhecer agora. Olá, eu me chamo Tony Boita, sou professor do curso de Museologia aqui da Universidade Federal de Goiás. Atualmente eu desenvolvo ações e projetos voltados para museus comunitários e iniciativas que promovam memórias e histórias e também o patrimônio de comunidades que foram excluídas aí dos museus tradicionais. O projeto de mapeamento das iniciativas comunitárias em memória e museologia social da região Centro-Oeste visa fortalecer, promover e desenvolver, além de democratizar, a memória, a história, o patrimônio e a cultura de comunidades que até então não têm a sua história narrada nos museus brasileiros. O projeto ainda visa democratizar esses espaços que muitas vezes possuem exposições, acervos, coleções e documentos de importância para a história e para a memória social do nosso país. No entanto, eles acabam sendo esquecidos. Então, nessa tentativa, visitamos espaços, visitamos comunidades, visitamos associações comunitárias com o objetivo de estimular que essas ações que são desenvolvidas venham aí se tornar, quem sabe, museus comunitários. Nós temos na cidade de Aragarças, Goiás, o projeto que vem sendo desenvolvido, Mulheres do Vale Araguaia. Na cidade, no estrutural, lá no Distrito Federal, nós temos o ponto de memória que é desenvolvido através de um lixão, onde eles têm uma gráfica popular. Essas ações, então, que estão espalhadas no Brasil todo e também no mundo, fortalecem e estimulam essa iniciativa. Na região Centro-Oeste, no entanto, nós só temos até o momento 5 museus comunitários mapeados, enquanto só no estado do Ceará existem mais de 40 museus comunitários. No caso da exposição Mulheres do Sertão Goiano, o trabalho foi desenvolvido em parceria com os estudantes do curso de Museologia, a equipe de segurança do Museu Antropológico e também a equipe de limpeza do Museu Antropológico, uma vez que são áreas importantes, a segurança e a limpeza, para os museus. Então, quanto mais essas pessoas tiverem domínio dessas técnicas, mais democratizado será a memória social brasileira. Temos um desejo em comum, democratizar os museus brasileiros e tornar que as pessoas, aquelas que produzem patrimônio, produzem objetos, sejam valorizadas, talvez mais até que os próprios objetos dos museus. E por fim, visitem esses museus comunitários. Eles estão, às vezes, do lado da sua casa, assim como os museus tradicionais. Isso fortalece a nossa cultura. Se Liga na UFG vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta para uma conversa em estúdio com a diretora do Museu Antropológico da UFG. Se Liga na UFG está de volta e o assunto de hoje é museu. Por isso recebemos em nosso estúdio a professora Dilamar Cândida Martins, que é diretora do Museu Antropológico da UFG. Olá, professora, seja bem-vinda ao Se Liga na UFG. Sou eu que agradeço, obrigada. Professora, para começar, fala para a gente o que é museu e para que eles servem. Olha, o museu é um lugar de reflexão, de crítica, local em que as memórias são
guardadas e, ao mesmo tempo, elas são também divulgadas, né? Um espaço de pesquisa, é um espaço de ensino, de aprendizado, é um lugar de memória, de patrimônio. E de uma maneira em geral, qual é a situação dos museus hoje em Goiás e também no Brasil, professora? Veja bem, essa situação tem crescido, a gente tem visto, inclusive, as informações do Instituto Brasileiro de Museus, né, do crescimento de museus, e em Goiás isso também tem acontecido como no resto do Brasil. A gente carece de museus no Brasil inteiro, em Goiás principalmente, os aspectos educativos de museu, que levam a população aos museus, também ainda são muito frágeis, mas tem crescido muito, né? E isso é muito importante. Normalmente, qual é o público que mais frequenta museu, professora? A maioria do público é formada pelo público escolar. Principalmente do ensino fundamental, do ensino médio, professores que buscam complementação das atividades no dia a dia da escola, né? E os museus têm servido muito como espaço de aprendizado para essa faixa etária e para esse nível escolar. De uma maneira em geral, os museus eles são percebidos como um local chato, repleto de coisas velhas, por uma parte da população. O que tem sido feito para mudar essa percepção? Veja bem, eu acho que essa ideia, ela existe, na verdade, porque faz parte da própria história dos nossos espaços museais, né? Mas hoje existem trabalhos, principalmente aqueles de ação educativa, e que fazem a diferença. Com essas atividades, com essas ações que são voltadas para professores, principalmente para os alunos, né, é que nós poderemos mudar essa ideia. E acho que isso tem sido muito, com muita ênfase em todos os museus, tanto do Estado de Goiás quanto do Brasil, de um modo geral. Certo. O papel da universidade, no que diz respeito ao museu, ele tem sido importante. Qual é a atuação da UFG nesse cenário? Veja bem, a Universidade Federal de Goiás, ela tem um museu de aproximadamente meio século. Então, isso já mostra a preocupação dela, né, desde da própria institucionalização da Universidade Federal de Goiás, com os museus e a importância deles dentro da instituição. Né? Então, acho que, de certa forma, ela começa a cumprir o seu papel desde a década de 60, quando nós tivemos a criação do Museu Antropológico. Né? E hoje a gente já sabe que existem outros núcleos museológicos dentro da instituição e a tendência é que isso venha a crescer e melhorar as condições dos museus que a própria universidade tem. Ok, obrigado, professora. Bom, o Se Liga na UFG vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa. Não saia daí. O Se Liga na UFG está de volta com a professora Dilamar Cândida Martins, que é diretora do Museu Antropológico da UFG. Professora, no bloco anterior nós encerramos falando sobre o papel das universidades quando o assunto é museu. Agora eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco mais sobre o Museu Antropológico da UFG. Fala um pouco aí da história dele, os principais projetos que ele desenvolve hoje. Olha, o museu ele foi criado em 1969 e aberto ao público pela primeira vez em 1970. As primeiras pesquisas já foram feitas na região do Xingu, né, pelo então professor Acaride Passos Oliveira e um grupo de professores aqui da faculdade hoje Faculdade de Ciências Sociais. E o museu hoje ele está sediado na Praça Universitária, e que é um local estratégico, inclusive, e desenvolve diversos projetos. A maioria deles está de acordo com as linhas de pesquisa que são voltadas principalmente para a área de antropologia, de etnologia indígena e de arqueologia, né, ações educativas. E a gente tem alguns projetos em andamento e ligado aos grupos indígenas Carajá e editais que nós estamos concorrendo, e isso tem dado, inclusive, a
a vida e a dinâmica do órgão, né? E nós temos projetos ligados à área de arqueologia e vários projetos internos mesmo do tratamento do acervo. Então, o museu ele tem uma dinâmica muito própria, né? E essa dinâmica ela volta normalmente para as atividades internas e atividades externas. Então, a gente atende demandas, porém a grande preocupação hoje está sendo os cuidados e o tratamento com os acervos que o museu salvaguarda. Certo. Professora, pensando aí nas características socioculturais do nosso estado de Goiás, que tipos de museus a gente poderia ter e ainda não existem? Olha, eu acho que no estado de Goiás há uma carência ainda dos museus minoritários. Então, por exemplo, nós temos o Museu Antropológico, nós temos museus históricos, né, nós temos Museu de Arte Contemporânea e muitos outros, né? Então, os museus, por exemplo, de grupos étnicos mais vulneráveis, a gente não tem sediado aqui. Então, onde é que está representado, por exemplo, parte de grupos que foram responsáveis pela formação da sociedade brasileira, da região centro-oeste? Eu acho que as culturas, né, populares, onde estão? Né? Então, isso carece. É claro que você vai encontrar esses museus em vários lugares do estado de Goiás, porém, eles ainda carecem, até porque a própria formação nossa exige a presença desses museus, que seriam os lugares que representam parte da população e que às vezes é esquecida. Com certeza. Agora, falando um pouquinho de futuro, para a gente encerrar, professora, Sim. Quais são as perspectivas com relação aos museus em Goiás e até mesmo no Brasil? Olha, eu vejo como uma possibilidade de crescimento, né? Desde que foi instituído o Instituto Brasileiro de Museus, existe uma série de atividades que fazem com que, em lugares os mais distantes, em toda parte do Brasil, que esses museus começam a aparecer. Então, a gente acredita nesse incentivo e que os museus que já existiam, a tendência deles é que eles cresçam cada vez mais, né? E que melhore, que estejam, de fato, voltados para a missão deles, que é, além de pesquisar, de estudar, também aproximar da comunidade e trabalhar junto com ela. Ok. Professora Dilamar, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga na UFG. Eu que agradeço. Ok. Foi muito bom. Que ótimo. Bom, o Se Liga na UFG vai para o seu último intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Continue com a gente. Se Liga está de volta e você vai conhecer agora o Laboratório de Conservação do Museu Antropológico da UFG. Confira. Meu nome é Ana Cristina de Menezes Santoro, eu sou conservadora e restauradora do Museu Antropológico da UFG e atualmente sou coordenadora da Coordenação de Museologia, que é responsável por toda a gestão do acervo que compõe o Museu Antropológico. Atualmente a gente tem uma reserva técnica etnográfica, 2 reservas técnicas arqueológicas e uma reserva técnica documental. A coordenação de museologia é responsável por fazer todo o gerenciamento da guarda desse acervo, esteja ele nas suas reservas técnicas ou nas áreas de exposição. E a coordenação de museologia é composta por alguns setores, dentre eles o setor de preservação, conservação e restauro, que é responsável por todo o trabalho de conservação preventiva e de tratamento de restauro quando necessário. Um projeto da Fundação Vita que financiou, junto com o museu e a universidade, a construção desse laboratório. Então hoje o laboratório está equipado para dar tratamento ao acervo interno, para dar os cuidados preventivos necessários para a salvaguarda do acervo, mas também atender as demandas de outros órgãos da universidade e até de outras instituições.
é responsável por receber esse objeto que venha de uma pesquisa, que venha de uma coleta, que venha de uma doação, fazer um procedimento de quarentena para observar que riscos que esse objeto pode dar ao acervo, que problemas que ele trouxe que precisam ser sanados antes de ser incorporado ao acervo, e ao mesmo tempo de fazer um trabalho básico de conservação e de acondicionamento. Então os objetos são recebidos pelo museu, recebem um tratamento preliminar, são direcionados ou à exposição ou à reserva técnica, e a partir daí eles vão sendo acompanhados, e a gente vai realizando um monitoramento permanente de conservação preventiva, garantindo que esse objeto esteja guardado em condições ideais, livre de fatores de degradação. E é um trabalho que coloca o museu numa posição muito especial em âmbito nacional. É um museu considerado um museu universitário. Isso implica que os estudantes estejam presentes, que os pesquisadores estejam presentes nesse museu, produzindo conhecimento a partir do acervo que a gente guarda e a partir de novas pesquisas que vão sendo desenvolvidas. Então o museu está aberto tanto aos visitantes que venham só conhecer a exposição e levar alguma coisa dela ou do conhecimento que ela produz, mas que venham também conhecer a parte técnica do museu. A gente realiza visitas agendadas às áreas de exposição e às áreas técnicas, que são áreas mais resguardadas, e também recebe estudantes, estagiários e pessoas interessadas de um modo geral. Conheça agora mais uma história de vida ligada à Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Marta Quintiliano, sou formada em Relações Públicas e no momento trabalho no espaço de convivência. Minha relação com a UFG começa em 2009, quando eu fui convidada pelo curso de jornalismo que o professor Niltinho acompanha, que é o Magnífica, para fazer um curso de documentários. Daí eu me apaixonei pela essa área de documentários, de informação e tal. E em 2010 eu fiz o primeiro vestibular para Relações Públicas. Como eu sou de comunidade, de Quilombo, eu fiz pelas cotas UFG Inclui. Então eu tive algumas dificuldades aqui dentro, mas que foram superadas a partir do momento que eu me encontrei com outros indígenas, com outros quilombolas aqui dentro. Aquilo que nós tínhamos dificuldade, que nós entendemos que a dificuldade não era nossa, e sim de todo um processo histórico, estrutural. Daí nós tivemos essas aulas de português e de história que nos ajudou a estabilizar dentro da universidade e eu me formar. Em 2016 eu passei no mestrado de antropologia da UFG. Isso para mim foi muito importante, não só para mim, mas para toda a comunidade negra, quilombola e indígena. Porque nós sabemos que para eu estar nesse lugar, foi uma conquista não só minha, mas de todo o povo que lutou para que tenha um processo seletivo diferenciado. Então eu passei em 5º lugar no mestrado aqui da UFG. Eu não passei pelo processo das cotas, mas eu acredito que é muito importante as cotas, né? Porque quanto mais tiver uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado com pessoas negras, indígenas, isso será importante para o crescimento da universidade. A minha relação com a universidade é muito essa, né, de troca, de trazer para cá aqueles conhecimentos que eu tenho da comunidade e levar daqui também alguns conhecimentos que eu aprendo aqui e que eu possa aplicar lá, né? Então, o meu desejo assim, é formar no semestre e depois fazer um doutorado, porque eu acho importante ter representatividade, principalmente representatividade negra, indígenas e quilombolas, em alguns espaços que até então era renegado pra gente. Por diversas vezes eu pensei em desistir, mas o que era mais forte em mim era o desejo de formar e de levar o meu conhecimento à minha comunidade, de contribuir com a minha comunidade. Porque se eu desistisse, eu estava desistindo não de um sonho meu, mas de um sonho de todo um povo que não tiveram a oportunidade de estar nesse espaço. O Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas a gente continua online na internet. Que tal entrar em contato com a gente e deixar a sua opinião? Vá até o site da TV UFG, lá você tem acesso a todos os programas na íntegra e de graça.
Além disso, você pode aproveitar para acessar as nossas redes sociais, conteúdos exclusivos e muito mais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!